Olá, alunos! Eu sou a Natasha de Souza. E eu sou o Eduardo. E hoje vamos aprender a oficina de animação, projeto do Mais Ciência na Escola, juntamente com a instituição FAPES. Primeiro, vamos abordar a importância da animação, por que seria interessante colocá-la em sala de aula e os seus benefícios com os alunos. Mas antes de começarmos, o que é a animação? A animação é a arte de dar vida a objetos, sejam fotografias, desenhos ou bonecos 3D. Ela é uma forma narrativa de se criar movimento, criar vida e contar uma história com frame a frame. Muito utilizada em filmes, em séries, desenhos animados e toda a indústria. Nas escolas, a animação propõe desenvolver várias habilidades para os alunos. Por ser um processo que envolve muitas etapas, criação de roteiro, criação de personagem, edição, montagem, adição de som, isso faz com que as crianças e os jovens que estejam enturmados e criando a animação possam estabelecer um trabalho em equipe e também o desenvolvimento de usar determinados softwares. Essas habilidades e ferramentas são muito importantes tanto para o mercado de trabalho quanto para as relações intrapessoais hoje em dia, com o mundo digital e a convivência entre as pessoas. Portanto, ensinar animação para crianças e adolescentes em escolas não é apenas uma questão estética e puramente artística, mas também uma forma deles se relacionarem com o mundo contemporâneo, desenvolvendo competências criativas, tecnológicas, colaborativas que farão com que essa criança e esse adolescente possam conviver em harmonia social. Além de desenvolver a criatividade e a forma como elas veem o mundo e a si mesma. Será que é difícil fazer animação? A resposta é não. É possível fazer animação com recursos mais limitados e sem precisar da estrutura gigantesca de grandes estúdios. Aqui vamos mostrar alguns exemplos de animações feitas por crianças e adolescentes em escolas do Espírito Santo. Vamos começar falando sobre a animação tradicional, onde são feitos desenhos após desenhos para criar a ilusão de movimento. Nela, só é necessário papel e lápis. O mais importante é criar a ilusão de movimento, e isso são feitos através dos frames, que são cada desenho colocado um posterior ao outro, dando então a ideia do movimento desejado. É um ótimo exercício para ser feito nas escolas com as crianças. Desenvolve toda a sua criatividade, coloca em prática os seus desejos, o que ela está pensando, os seus gostos, e isso facilita muito na hora de desenvolver uma história, porque dessa forma ela pode ser livre para poder criar o que está desejando. Ela coloca no papel o que está na sua imaginação. Outra técnica tradicional, também muito comum na animação, é a técnica de stop motion, que é uma técnica feita bem parecida da forma que o professor Eduardo mencionou, só que de forma mais manual. No caso, são elementos postos em cena, onde são fotografados cada frame para que dê a ilusão de movimento. Ao invés de ser desenhos, podem ser feitos por massa de modelar, por brinquedos 3D, por qualquer tipo de elemento que possa ser maleável. É uma das mais fáceis de fazer e também uma das mais comuns de se fazer com crianças, uma vez que você trabalha com essa questão da gestualidade e faz com que ela se interaja bastante com o que está sendo feito. A relação entre essas duas animações é que são feitas imagens após imagens, que em uma edição é criada a narrativa e a ideia do movimento. Tanto retratar um desenho feito no papel após o outro, quanto tirar uma foto de um boneco de massa de modelar e posterior a um outro movimento feito por ele, são tratados na edição da mesma forma. Então, a única diferença entre ambos são que elas são feitas em materiais diferentes, um no papel, o outro tridimensional, seja massinha ou como bonecos, como a Natasha comentou. Hoje em dia também são feitas as animações inteiramente digitais, feitas somente no computador. Diferente da animação tradicional e da stop motion, essas não necessitam necessariamente do papel e da massinha de modelar, mas são feitas inteiramente em programas digitais. É muito utilizado nas indústrias de televisão de séries animadas. Nesta aula, falaremos mais sobre a técnica stop motion e a animação clássica desenhada em papel para os alunos. Para a criação de uma animação, é necessário estabelecer algumas etapas. Agora vamos aprender a primeira etapa, que é a parte de roteiro. Um roteiro é a descrição técnica de vários elementos visuais de uma história, sejam eles sonoros, as ações dos personagens e todo o ambiente da história. Existem várias formas de se construir um roteiro. Pode ser um roteiro original,
feito pela turma, em conversa paralela com os alunos, e construir uma história do zero. Pode ser um roteiro adaptado, ou seja, pegar uma história que já existe e fazer uma adaptação para a criação de um roteiro novo. A diferença de uma história contada em um livro para um roteiro é que a única coisa necessária é a descrição técnica visual. O roteiro é uma parte do processo, é uma parte da etapa da animação. Então, para essa etapa ser concluída, é necessário que todo mundo, ao ler o roteiro, entenda o que será passado de forma visual. Então, uma descrição exata do que vai acontecer é muito importante. Além dessa etapa, é muito importante também entender a estrutura da história, o início, o meio e o fim, para que fique claro tanto para quem está na produção, quanto para quem vai assistir posteriormente. A melhor forma de entender a estrutura e a forma de se fazer um roteiro e uma história que faça sentido tanto para quem está produzindo quanto para quem está assistindo é através de exemplos. Podemos falar sobre vários, filmes, desenhos, séries. Vamos usar agora o exemplo de uma animação feita no Espírito Santo, por alunos de uma escola capixaba. Ela foi produzida junto do Instituto Marlin Azul. Vamos deixar o link do curta abaixo do vídeo, para que vocês possam assistir e posteriormente possamos falar de determinadas cenas importantes na construção de uma história. Para entender melhor a história, e após assistir o curto O Maestro e o Tempo, é interessante comentar sobre a estrutura da história. Geralmente, uma história é dividida em 3 atos. O primeiro, o segundo e o terceiro ato. É a mesma ideia de o início, o meio e o fim de uma história. Dessa forma, conseguimos entender as ações e a repercussão da história do personagem. No primeiro ato da animação, temos a introdução e a apresentação do personagem Villa Lobos, caracterizado com um sobretudo azul, típico de um maestro. Vemos no desenho que ele gosta de música desde quando estava na barriga da mãe e prestava atenção nos sons e na natureza e nos animais ao seu redor. Isso o levou a praticar música com seu pai e, na sua juventude, tocar com alguns colegas em bares e festas. O fim do primeiro ato da história termina quando Villa Lobos se despede de uma menina que ele gostava, partindo assim para a próxima etapa de sua jornada, em que ele se descobrirá mais ainda como músico. Aqui percebemos a transição do primeiro para o segundo ato, com Villa Lobos decidindo não ficar na cidade com a menina, mas sim indo embora em uma viagem até o Espírito Santo, para aprender mais sobre música. Ele viaja por parte do Brasil atrás de conhecimento e de mais cultura, criando assim uma relação e uma conexão maior com os sons e a música. Na metade do segundo ato, ele retorna para visitar sua mãe e, em seguida, embarca para a Europa, onde se apresenta como maestro em diversos países. O terceiro e último ato da história começa com Villa Lobos usando do seu conhecimento aprendido em suas viagens, ao tocar para várias plateias do mundo. E a conclusão da história, que faz parte desse último ato, é ele mais velho, em uma viagem de trem, encontrando a sua mulher amada do primeiro ato. Essa estrutura é mais como uma ferramenta do que uma regra rígida a ser seguida. Ela é apenas para entendermos que ela pode ser usada de uma forma que o público possa entender melhor toda a trajetória do personagem Villa Lobos, tanto de como ele começou a sua trajetória na música, como ele se desenvolveu como personagem e sua conclusão, que remete tanto à sua trajetória quanto ao seu início, se despedindo da sua amada, o seu gosto por música e assim se desenvolvendo através do Brasil e na Europa. A segunda etapa da construção de uma animação é a criação de personagens. A criação de personagem é um momento que passa por várias mãos e pode ser um processo muito divertido de construção. O personagem ele tem que mostrar a sua personalidade, o seu caráter, os seus pensamentos, as suas virtudes, os seus defeitos. Tudo isso tem que ser mostrado de forma visual na primeira olhada no personagem. Essa parte do processo se chama arte de conceito. E ela deve dizer algo antes mesmo que o personagem fale, como buscar uma essência. Tudo começa com a pergunta: quem é esse personagem? Esse personagem ele precisa ser importante para a trama, ele precisa estar inserido na trama, inserido no roteiro, na história, e ter uma função nela também. O personagem também precisa passar as emoções que ele carrega,
amor, medo, raiva, todas aquelas emoções que estão inseridas na história. Depois da ideia do personagem, os artistas e os desenhistas transpassam essas ideias para o papel, criando visualmente o personagem que foi pré-estabelecido. Na animação, é muito importante criar uma silhueta interessante para o personagem, e as formas básicas são essenciais nesse processo. Usando círculos, quadrados, triângulos de forma simples e interessante, é possível construir um personagem complexo, mas que chame a atenção, de uma forma natural e que acompanhe a história conforme ela for seguindo. Você cria uma conexão, mesmo sem entender no início quem é esse personagem. As formas básicas que eu comentei são muito interessantes para o desenvolvimento de cada personagem. Por exemplo, colocando um personagem que represente mais um círculo, uma esfera, ele pode transmitir ideias específicas diferente de um quadrado. Por exemplo, um personagem que tem formas mais arredondadas ou que seja necessariamente apenas um círculo, ele transmite uma personalidade mais amigável, mais acolhedora, mais divertida. Já um quadrado, por ser uma forma mais estática, não representar que se movimenta muito, ele pode transmitir seriedade, ele pode demonstrar de repente raiva, ele pode demonstrar uma estagnação, similar à sua forma. Já o triângulo é uma forma pontiaguda. Ela pode representar provavelmente uma coisa mais assustadora, uma coisa perigosa, mas também uma coisa ágil. Essas são algumas formas básicas e alguns exemplos simples na hora da construção. Não necessariamente, assim como o roteiro, é uma regra, mas um caminho possível de se seguir. Misturando, por exemplo, uma silhueta com triângulo e círculo, um personagem pode transmitir mais profundidade, tendo características dessas duas formas, criando uma silhueta muito interessante também. Essas são apenas alguns dos caminhos possíveis de se seguir. O mais importante são buscar referências. Uma coisa chamada painel semântico ajuda muito os artistas, independente da sua área. Buscar várias referências de tudo que você gosta e o que você acha interessante para aquela animação é a chave para a construção tanto de um personagem quanto de uma história divertida. E até interessante. Você buscando referências nos filmes, buscando referências na televisão, nos livros, em pessoas que você conhece, em paleta de cores que você acha interessante, tudo que você tem conhecimento, que você gosta, que você acha que vai agregar, é interessante de se colocar para ter uma noção de que caminho você quer seguir. Não precisa necessariamente serem temas relacionados, mas sim a ideia que você quer seguir para, assim, a construção de uma narrativa interessante. Pensando tanto na silhueta quanto na descrição física do personagem, é importante prepará-lo para a animação também. Porque pensando que ele vai ser animado, ele vai se movimentar, é importante ter uma noção de como ele fica de lado, de frente, de costas, ter uma noção tridimensional, mesmo que seja um personagem 2D. Dessa forma, pensar não só no desenho, mas no movimento que ele vai fazer, você tem que pensar também nas articulações, nos braços, nas pernas, nos olhos. Então, caso você for fazer o personagem tanto no papel quanto em massinha de modelar, as articulações, que são os movimentos dos braços e das pernas, precisam estar separadas e de uma forma que possam se movimentar. Não pensar no desenho como uma coisa estática, não uma ilustração, mas um personagem que vai ganhar vida. Após as etapas de roteiro e criação de personagem, entramos na terceira etapa, que é pôr a mão na massa, criar a animação. Como já falamos, a animação é uma técnica de dar vida a personagens inanimados. São desenhos sequenciados com uma pequena diferença em cada um deles, que, ao serem colocados um sobreposto ao outro, dá a ilusão de movimento. Por isso que ela é uma técnica muito visada no cinema de animação, em desenhos animados feitos para televisão, em videoclipes e até jogos. São personagens que são desenhados um depois do outro, que faz a ideia de que eles se movimentam. Aqui nessa oficina nós vamos aprender a animar de forma manual, usando o Stop Motion Studios, um aplicativo de celular que faz com que a gente consiga fotografar cada movimento do personagem e assim dar vida a ele na hora de exportar o vídeo.
A forma que vamos fazer remete muito aos primeiros exemplos que demos, tanto da animação tradicional no papel, quanto o stop motion, feito com massinha ou brinquedos. Para que haja essa sensação do personagem parecer estar vivo, é necessário que cada movimento seja colocado em um frame. E cada frame aqui será chamado de foto, que vai ser uma foto que vamos tirar e colocar no aplicativo. A ideia é a mesma que do desenho feito em lápis e papel, só que ao invés de ser cada desenho, será cada foto. Quanto mais fotos, mais natural vai se parecer o movimento. Em grandes estúdios de animação, é comum usar 24 frames por segundo, ou seja, 24 fotos por segundo. Para esta atividade, vamos usar de 8 a 10 fotos por segundo. A ideia dos frames, como a Natasha comentou, é para dar fluidez. Quanto mais fotos, mais natural fica o movimento. Porém, muito visto na indústria de televisão, em que desenhos precisavam ser entregues o mais rápido possível e uma produção de animação não necessariamente algo rápido, foram diminuídos de 24 para 12 frames, ou seja, 12 fotos ou 12 desenhos. Para encurtar, mas deixar ainda fluido, vamos colocar de uma forma mais interessante e prática para os alunos. Ou seja, vamos fazer de 8 a 10 fotos por segundo. Para ficar mais prático, vejamos a seguir um exemplo. Colocando uma moeda e tirando fotos dela em um caminho para a esquerda, vemos que ela se move de forma uniforme e consistente. Isso acontece porque o ritmo está ligado à distância que ela se move, que é sempre a mesma. A distância está menor neste caso. Colocando ela para se mover no mesmo ritmo de velocidade, porém em espaços maiores de distância, o resultado nota-se que a velocidade é maior, devido à distância maior. Porém o ritmo é o mesmo, não há grandes alterações. Colocando para espaços menores no início e no final dos intervalos, mas um espaço maior no meio do movimento, notamos maior personalidade e um ritmo muito mais dinâmico e natural na moeda. Da mesma forma que um objeto acelera e ele desacelera. E da mesma forma podemos acelerar no início e desacelerar no final, criando assim um movimento muito mais natural, mas com ritmos diferentes. As únicas alterações foram o tempo e a distância de cada movimento da moeda. Quando você termina a animação, é interessante colocar a parte do som, pois sem ele ficam apenas imagens se movendo, que também tem seu valor. Mas quando você adiciona uma trilha sonora, uma voz, uma dublagem, uma voz original e efeitos especiais, como barulhos de movimentação, de queda, isso dá muito mais vida e chama muito mais atenção do público. Isso cria uma conexão e traz um trabalho muito mais interessante de se assistir. Dessa forma, quando você quiser que um personagem fale alguma coisa, você pode gravar com áudio e posteriormente colocar na linha de edição e fazer a boca do personagem se movimentar, transmitindo a ideia de que ele está falando. Da mesma forma, sons de floresta, caso ele esteja em uma, sons de passarinho, músicas no fundo para trazer uma ambientação interessante, transmitir uma emoção para a ação do personagem, agrega muito na produção da sua animação. Essa produção não precisa ser necessariamente complexa. Buscar áudios no computador ou gravar ao ar livre é muito interessante para a produção, torna ela muito mais pessoal e precisa. Então, caso um personagem esteja andando em algum lugar barulhento, é interessante ir para a rua e gravar enquanto você caminha. Sejam seus passos ou seja um barulho da rua, como o trânsito, pessoas falando ou você mesmo respirando enquanto caminha. Isso tudo agrega bastante na hora de dar vida ao personagem. Criar sons como o bater de palmas, um barulho caindo, captar esses movimentos torna a coisa muito mais interessante de se produzir, criando também a ideia de trabalho em equipe, já que os próprios colegas vão buscar esses exemplos e vão criar novos, para que assim a animação se torne mais pessoal. Chegamos então na última etapa da construção de uma animação. Após a construção dos cenários, construção de personagem, construção da história e construção dos sons, o objetivo é juntar tudo. E esse processo se chama edição. Na edição, coloque-se em sequência tudo aquilo que foi construído, baseando-se na história inicial. É neste momento também que se insere alguns efeitos visuais, façam algumas correções de cor,
algumas correções de áudio, para que na exportação do vídeo, da animação final, esteja tudo ocorrendo da forma melhor possível. É o momento em que você vai perceber se a história está fluida e interessante para o público. Juntando tanto o áudio quanto as imagens, é importante que todos os colegas estejam de acordo com a estrutura narrativa e com os sons, da mesma forma que falamos nas etapas anteriores. Após todas essas etapas, criação de roteiro, criação de personagem e cenários, animação, adição de som e a edição e a montagem, vamos então exportar o vídeo criado para assim poder ser assistido por todo mundo. O ideal é ser projetado e ser visto por todos aqueles que produziram e que participaram da produção da animação. Usando todos os conhecimentos adquiridos aqui e seus conhecimentos prévios, esperamos que o projeto de vocês fique muito interessante e que vocês possam desenvolver novos projetos e que possam se descobrir mais, tanto com as ferramentas que usamos aqui, quanto a que vocês possam aprender no futuro, pesquisando e praticando. O trabalho, depois de finalizado, deve ser divulgado, para que mais pessoas possam ver e possam se encantar, trazendo assim mais público e mais engajamento para as produções, tanto capixabas quanto brasileiras. Esperamos que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixem nos comentários aqui embaixo. Até a próxima!